Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Às vezes eu escuto pessoas dizendo que estão preocupadas, né? Porque estão sendo pelas maledicências das outras pessoas contra ela. Mas a gente precisa analisar de que lado está. Se os seus elogios ou algo que seja interessante vem de uma pessoa que tem uma desqualificação moral, e você, como alguém de caráter, deve até agradecer, né? Deve até ficar feliz. Porque se todo desejo e maledicência vier daqueles que estão fora da lei, ou daqueles que não representa o bem, ou não representa o caráter, ou não representa aquilo que você é para a sociedade, então não está na contramão. É como alguém dizer assim: o diabo está com raiva de você. Meu amigo, e era para estar gostando? Hã? Não, é para estar com raiva mesmo, né? Quando alguém disser assim: o diabo está com raiva de você, dê graças a Deus por isso, né? Dê graças a Deus. Que se ele está com raiva de você, até porque ele não vai ter outra coisa a não ser raiva ou ódio, porque ele é a possessão do ódio, né? É o contrário de tudo que é amor, que é o nosso Deus. Então, não tem nada de anormal nisso. Tem, mas eu vejo gente preocupado. Ah, porque o diabo está com raiva de você. Ele fica preocupado. Mas nesse sentido, vamos fazer aqui um parâmetro e analisar, porque tudo desemboca em política, né? Nesses tempos de hoje, tudo desemboca em política. E aí eu queria analisar com vocês, rapidamente, só lembrando nesse tema aqui, né? Se quem te deseja o mal é mal, então você deve se alegrar por isso. Porque se alguma coisa ou alguma maledicência vem de quem não se pode esperar nada de bom, está dentro de uma normalidade. Por isso mesmo, agora indo para o lado da violência, infelizmente, que acontece muito, a violência doméstica, por isso que é tão difícil se defender de uma violência doméstica. Porque quem está dentro da casa, naturalmente é para proteger, pela lógica, né? Então, quando a violência vem de quem deveria proteger, aí ela é inevitável, porque você não está esperando. Como é que você vai se defender de quem você espera receber carinho? Como é que você vai se defender de algum tipo de agressão daquele ou daquela que você espera sempre um gesto de amor, de carinho, de gratidão, de afeto? Se torna muito difícil. Por isso mesmo é tão complicado e é tão difícil combater as violências que nascem dentro do seio familiar. Ou a violência que parte de um amigo, ou de um pseudo-amigo, ou daquele que se diz amigo. Se torna muito difícil da gente combater ou de se livrar desta violência. Porém, há coisas que estão muito na cara. Por exemplo, alguém que está em alta hora da noite, de madrugada, 2 da manhã, sei lá que hora, 1 hora assim, num bar, numa ponta de rua, no final da cidade, olha o tamanho da vulnerabilidade que está uma pessoa dessa. O cara está totalmente ali, às vezes, bebendo, desprotegido do sentido de analisar os pró e contra, ele não tem aquela capciosidade porque está envolvido em um ambiente que tira um pouco daquela reflexão que deveria ter, né? Mas como ele está dentro do ambiente, ele não tem essa reflexão, vai ter quem estiver de fora. E aí está muito vulnerável e pode acontecer alguma coisa por causa do ambiente que ele está, não é? Pode acontecer alguma coisa indesejável. E aí acontecendo, o cara não pode dizer assim: oh, Deus é culpado. Não é Deus que é culpado de nada, nesse sentido, nem nada. Porque nós, muitas vezes, nos colocamos na possibilidade de sofrer qualquer tipo de infortúnio. Por exemplo, quem anda ou quem dirige na contramão, ele está se arriscando e assumindo um risco de a qualquer momento encontrar uma carreta de frente. O que acontece? Ah, meu Deus, Não, a pessoa está
numa trajetória que tem muito mais para desembocar em algo terrível, ou em algo catastrófico, ou em algo catastrófico é uma força de expressão, porque catástrofe não se aplica a nada provocada pelo homem, né? Apenas são efeitos provenientes das forças naturais, ou das forças da natureza, né? Como vento, relâmpago, tempestade e tal, essas coisas, né? Mas por uma força de expressão pode se aplicar. Outra coisa, alguém bebe e bebe muito e depois pega um carro e vai dirigir, ou uma moto e vai pilotar. Essa pessoa está assumindo a possibilidade de sofrer um infortúnio. A possibilidade de uma pessoa dessa sofrer um infortúnio é muito grande. É muito grande. Alguém que anda numa avenida, numa rua ou numa autoestrada, numa velocidade descomunal, ou seja, fora do comum daquele tipo de carro, daquele tipo de veículo, daquela estrutura veicular, ele anda numa velocidade acima permitida, acima daquela admitida. E aí, claro, ele está naturalmente assumindo um grande risco de sofrer um infortúnio. Porque se um cachorro sair do mato, um gavião, qualquer bicho, se torna um obstáculo perigoso. Mesmo sendo pequeno e tal, mas se torna perigoso. Então eu estou fazendo esse preâmbulo também para mostrar para você que no Brasil se desenha hoje algo que a gente já está vendo a olhos nus. Só basta você analisar. Por exemplo, tem fortemente 2 pré-candidatos hoje no Brasil. Um é o presidente da República, Jair Bolsonaro, o outro é o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, só lembrando, não estou dizendo nada de ficção e nem nada, conjecturando nada, apenas dizendo um fato. Ele é alguém investigado e condenado em 3 instâncias diferentes. Na primeira, na segunda colegiada e na terceira colegiada, e condenado a mais de 20 anos de prisão. Porém, como disse o próprio Fux agora recentemente, por uma questão formal, ou seja, disseram que o CEP, depois de 6 anos, que o CEP de Curitiba não era o fórum adequado, embora não houve uma negativa daqueles crimes, pelo contrário, foram confirmados por 9 juízes. Mas Fachin, colocado por Lula, lá no Supremo Tribunal Federal, disse, não. Ah, agora que eu me lembro, agora que eu vim me ter, o CEP de Curitiba é o diferente de Brasília. Não. Ah, menino, por que... Ou seja, tinha 6 anos que ele sabia disso. Porém, em cima depois de 6 anos, né? Negócio assim, muito da cara. Aí disseram, não, tem que ser o Fórum do Brasília. Aí vai para Brasília para começar tudo do zero de novo. Consequentemente, muitas penas prescreveram. Não que ele deixou de ter a culpabilidade, apenas prescreveu o crime. Porém, nós como cidadão precisamos não assumir este risco de entregar a chave da nossa casa, chamada Brasil, para aquele que já provou, por A mais B, que já provou, que a própria justiça já demonstrou que ele não merece confiança. Ou seja, que ele montou uma quadrilha, tanto é que o próprio Fux disse agora, recente, o próprio Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, Fux, Luiz Fux, que é um carioca, que é ministro do Supremo e é presidente do Supremo. Só delineando para você entender, viu? Ele disse que não se pode negar a corrupção que aconteceu no Brasil. Ele, inclusive, fez lá uma brincadeira, uma chacota, aos 50 e tantos milhões de reais que foi encontrado num apartamento na Bahia, do Gedel Vieira Lima, não eram notas falsas e nem $1 fabricado, não, era dinheiro mesmo, real. Então, ninguém devolveu, um diretor da Petrobras que devolveu $90 milhões, ele não devolveu porque ele achou bonitinho, ou porque ele estava com dozinha da Petrobras, não, ele devolveu porque ele levou, ele roubou. E outros que devolveram muito. Só a Petrobras recebeu de volta 5 bilhões de reais. Eu não estou dizendo algo, eu acho, eu penso. Não, está registrado. Então, baseado no preâmbulo que eu fiz, daquilo que a gente faz para assumir
um perigo daquilo que a gente deliberadamente está querendo fazer, por exemplo, empinar uma moto, andar só com o pneu de trás e tal, você já assumindo o risco de sofrer um acidente e depois não pode dizer assim, ô rapaz, Deus não foi bom comigo. Não, não tem nada a ver. Aí você vai analisar, por exemplo, se você fizer um exercício simples de análise e perguntar, por exemplo, de que lado os policiais estão ou em quem os policiais votarão, você vai saber. Em quem, por exemplo, 90 ou 99% daqueles que estão encarcerados hoje, que praticaram alguma coisa ilícita e estão pagando porque estão debaixo da lei, votarão. Não é difícil de saber, está na cara. E aí você vai juntando aquele que usa, que usa entorpecente, que gosta de droga, que é a favor do aborto, que é a favor da liberação das drogas, que é a favor é contra a propriedade privada, a sua propriedade, né? É a favor de que o cara pode chegar lá, pular a cancela e dizer aqui agora esse pedaço é meu, mesmo sem ter comprado, sem ter trabalhado, sem ter suado, dizer aqui é meu, quem manda sou eu e tal. De que lado esse pessoal todinho aí que eu estou dizendo, é só dando um demonstrativo, fazendo aqui uma reflexão rápida, você vai descobrir facilmente. E aí, meu amigo, chega a sua vez, você homem de caráter, você homem de família, você homem que defende a família, a propriedade privada, o seu direito de ter e possuir, de comprar e possuir aquilo que é seu, que você comprou com seu dinheiro. É muito simples, é muito fácil. Então, há um acontecimento previsto para outubro no Brasil, de que a gente já pode ter uma previsão, claramente. Quando você vê alguém empinando uma moto no meio da rua, você fica, meu Deus, a qualquer momento aquele cara pode cair e se rebentar. Por quê? Porque há uma possibilidade muito alta de um acidente. Quando você vê o cara andando a 200 por hora numa BR, por melhor que seja, você diz, meu Deus, você não tem muita coragem de andar com um motorista andando a essa velocidade, a não ser que seja um caso de vida ou morte. Mas normalmente o cara fica assustado. Quando você vê um cara andando na contramão, descendo de uma rua na contramão, e os caras passando, buzinando, você diz, meu Deus, a qualquer momento pode haver um acidente. São coisas previstas. E é o que está previsto também hoje. Muito simples de você entender. O que você deve escolher está posto, está na cara, como dizia Ludogero. Não podemos depois, assim como acontece com os acidentes, daquele cara que eu citei agora há pouco, que fica numa ponta de rua, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, bebendo, aí tal, daqui a pouco arruma uma confusão e diz assim, mas Deus não me guardou. Mas como? Você está procurando, você está plantando, e naturalmente se colhe aquilo que se planta. Então, diante de todas estas probabilidades e destas possibilidades de reflexão, aí chega a frase final. Depois de toda essa reflexão que a gente fez aqui, aí, meu amigo, se engana quem quiser. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar.